graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós clamamos ao teu santo nome nesse momento, assim como já foi pedido pelo teu servo, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor venha a nos iluminar quanto à sua palavra. Precisamos, ó Deus, precisamos que o teu Santo Espírito venha a nos dar a compreensão do texto sagrado, para que não apenas entendamos com o intelecto, não apenas saibamos o que o texto quer dizer, ó Deus, mas que isso impacte nossas vidas, que traga uma mudança, uma transformação, Senhor, que haja salvação na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo, porventura, se estiverem aqui, alguém que não conhece a Cristo. E aqueles que já conhecem, que sejam admoestados a crescerem ainda mais em santidade. Oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Durante a minha infância, dentre os filmes, dos muitos filmes que eu gostava de assistir, havia um bastante conhecido, e provavelmente todos aqui, se não assistiram, têm alguma ideia desse filme, chamado pelo menos com um personagem, tão conhecido, chamado Peter Pan. Esse filme, que mexe bastante com a nossa mente, aqueles que vivenciaram isso nos anos 90, as crianças, sabem da história ali, do garoto que não crescia, o garoto que vivia numa terra, chamada Terra do Nunca, onde ele nunca se tornava adulto, e toda criança que ia para lá também não crescia. E para uma criança lidar com aquilo ali, pelo menos algumas crianças, até porque há outras que querem crescer rapidamente, até amadurecer de maneira equivocada, mas de forma geral as crianças, elas pensando sobre isso, acham isso algo impressionante. Imagine a vida inteira ser criança, a vida inteira não ter que ter as preocupações de um adulto, a vida inteira pensar apenas em brincar, em se divertir e coisas do tipo, coisas de criança. Isso chama a atenção. Isso acaba fascinando algumas das crianças, mas perceba que
não somente crianças pensam dessa forma, mas há adultos que acabam crescendo, digo, cronologicamente, eles desenvolvem, os anos passam e eles se tornam adultos mesmo, mas nunca de fato amadurecem. Eles sofrem de uma espécie de síndrome de Peter Pan. Eles são já seus 30, 40, 50 anos, mas nunca eles realmente demonstram a idade que eles possuem. São eternas crianças, nunca saíram da terra do nunca. E pior ainda é quando isso acontece dentro do seio da igreja, quando isso acontece no meio do povo de Deus, quando se espera que com o passar dos anos, com a experiência que o cristão vai tendo, ele consequentemente amadureça, ele desenvolva, ele cresça em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens, a semelhança do seu Senhor, a semelhança do nosso Senhor e Salvador. O crescimento é algo esperado, é algo aguardado na vida de todo cristão. Mas uma das coisas que envolve o crescimento é que isso traz dificuldades. Não é fácil crescer. Não é fácil ter que passar pelo desenvolvimento, por essas fases da vida, onde nós passamos por dificuldades e através delas, dessas barreiras que nós enfrentamos, acabamos por amadurecer. Então, com medo das dificuldades, com medo do que o futuro reserva, muitos preferem ficar, ainda que mentalmente, lá, escondidos na terra do nunca, sem desenvolvimento. Mas isso para nós cristãos é algo ainda mais perigoso, é ainda algo mais terrível, porque uma atrofia espiritual pode não apenas representar um grave problema na nossa santificação, o que já é de fato, pode até mesmo ser um sinal, uma evidência de que nunca houve uma conversão, de que nunca houve a obra da graça regeneradora da parte do Senhor Deus em nossas vidas. Então é muito sério não apresentar evidências, sinais de crescimento espiritual. Longe de sermos Peter Pans em nossas vidas cristãs, devemos crescer em graça e em conhecimento, em desenvolvimento na vida cristã. E à luz desse texto nós temos essa noite o apóstolo Paulo nos ensinando, meus irmãos, que todo cristão deve trabalhar no desenvolvimento da sua salvação, testemunhando os sinais e as consequências da operação de Deus em sua vida. Eu vou repetir: todo cristão deve trabalhar no desenvolvimento da sua salvação, testemunhando os sinais e as consequências da operação de Deus em sua vida. Veremos isso em 2 pontos. Versículos 12 e 13, nós veremos aqui a responsabilidade nesse desenvolvimento da salvação. Versículos 12 e 13. E do 14 ao 18, nós veremos aqui os sinais ou evidências e também as consequências desse desenvolvimento, que é operado em última instância pelo Senhor nosso Deus. Voltemos nossos olhos ao texto, onde o apóstolo Paulo fala no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra que o apóstolo Paulo inicia aqui no versículo 12, esse assim, pois, amados meus, essa expressão aqui, essa injunção aqui, faz referência ao que ele falou imediatamente de forma anterior, na última porção aqui do capítulo 2. Porção essa, inclusive, que eu estive expondo aqui no domingo passado. Os irmãos que estavam aqui devem lembrar, ou que ouviram o sermão depois. Do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 2, o apóstolo Paulo falou do exemplo de Cristo como o modelo para a igreja de Filipos e para toda a cristandade. Ele é o sumo exemplo daquilo que nós podemos chamar de humildade. Ninguém representa, ninguém encarnou, ninguém demonstrou melhor humildade do que o próprio Senhor
Jesus Cristo na sua encarnação e em toda a sua humilhação, começando pela concepção e, como nós vimos no domingo passado, até a sepultura. Ele foi humilhado. E o apóstolo Paulo, ele deu o exemplo de Cristo aqui, que é o ápice desse capítulo 2, devido ao que ele começou a abordar no início do capítulo 2, os problemas na igreja de Filipos, problemas de relacionamentos, problemas de partidos dentro da igreja, algumas dissensões acontecendo em Filipos, e aí o apóstolo Paulo apresenta Cristo como a resposta para resolver aqueles problemas. Como é que pode ter unidade na igreja? Como é que nós podemos ter paz na igreja? Como podemos ter um amor vivenciado na igreja, uma comunhão fraterna dentro do corpo de Cristo? É quando a igreja segue ao seu Senhor. É quando a igreja, ela vive assim como o seu Senhor e Salvador. Quando ele esteve nessa terra, de maneira humilde. Então no versículo 12 agora, desse capítulo 2, após apresentar o exemplo de Cristo, ele diz assim, ou seja, da maneira como eu expliquei para vocês agora, como apresentei a vocês agora o nosso Senhor, o nosso Cristo, assim pois, amados meus, vivam em obediência, continuem a viver em obediência. A expressão amados meus aqui, ela é importantíssima para nós entendermos o contexto que Paulo está falando aqui do 12 ao 18. Se nós perdermos de vista o significado aqui da expressão amados meus, isso pode incorrer num gravíssimo erro de interpretação. Poderíamos chegar à conclusão que o apóstolo Paulo está ensinando a salvação pelas obras, como se fosse possível alguém, pela sua obediência, ser salvo. Quanto se eu for fielmente obediente a Deus, eu serei salvo. Não. O apóstolo Paulo não está ensinando isso. E a expressão amados meus já deixa isso muito claro. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está se dirigindo a crentes, a pessoas que já foram salvas, a pessoas que já conhecem o Evangelho. Deus já os salvou. Então a obediência aqui citada por Paulo não é para alcançar a salvação, mas como uma evidência dessa salvação. Não perca isso de vista, porque senão haverá espaço aqui para um grave erro, uma heresia, melhor dizendo. Ele cita aqui a obediência deles, que sempre ocorreu, e aqui é uma alusão desde o início, quando o apóstolo Paulo esteve plantando a igreja lá em Filipos. Os irmãos devem recordar, lá em Atos capítulo 16, Paulo chega àquela cidade e anuncia ali o Evangelho em meio a perseguições, em meio a muitas dificuldades, mas desde o início, aqueles que foram convertidos pelo Evangelho, eles já demonstraram fidelidade, já foram demonstrando vigor espiritual, desejo de obedecer a palavra de Deus, e ali se instalou uma igreja, lá na cidade de Filipos. Paulo os recorda acerca disso. Vocês sempre têm sido obedientes à palavra de Deus, porque é a palavra o instrumento principal, o meio de graça principal pelo qual o crente é santificado. Por isso ele cita aqui a obediência aos mandamentos de Deus, a lei de Deus. Não, a lei de Deus não foi dada pelo Senhor, nem mesmo no Monte Sinai, para a nossa salvação, mas como algo que nós devemos obedecer após a nossa salvação, como um instrumento de nossa santificação. Paulo relembra acerca disso daqui. Mas há uma outra expressão nesse versículo que ele utiliza, que também é importantíssima, quando ele se refere à sua presença e à sua ausência. Ele diz que eles obedeciam sim a palavra de Deus, davam um bom testemunho quando Paulo estava presente entre eles, lá em Filipos, mas muito mais agora, eles estavam sendo exortados a perseverarem nessa obediência. Se antes, quando eu estava aí pastoreando-os, cuidando de vocês, os guiando, vocês já demonstravam esse testemunho, muito mais agora, onde eu estou preso aqui em Roma, e vocês aí, nós estamos distantes, eu não estou vendo vocês devem demonstrar essa obediência a Deus. Paulo já tinha falado sobre isso nessa epístola. Volte lá para o capítulo 1, versículo 27, para você ver. Capítulo 1, versículo 27, ele diz:
Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Os filipenses tinham sido exortados a perseverar na fé, a andarem unidos, mesmo na ausência do seu pastor. Em outras palavras, eles não eram obrigados a dar bom testemunho apenas quando o ministro estivesse presente, mas principalmente na sua ausência. E essa palavra do apóstolo Paulo aqui aos Filipenses, meus irmãos, nos fala diretamente também quanto a isso. Como tem sido a sua vida na ausência do seu ministro, na ausência do seu pastor? Quando no dia a dia, durante a semana, de segunda a sábado, no seu trabalho, onde você vive, onde o seu pastor não está vendo o que você faz, que não sabe as suas companhias, não sabe as suas conversas, não sabe com quem você anda, não sabe o que você faz, como tem sido o seu comportamento? Como tem sido a sua atitude? Você é daquele tipo de crente que apenas obedece quando lhe é conveniente, quando está na presença das autoridades? Aqui há um presbítero, aqui há um pastor, é o meu pastor, então eu vou ter maior cuidado com as palavras, eu vou ter um maior cuidado com o meu comportamento e assim eu vou obedecer. Mas no dia a dia você age de maneira leviana, sem preocupar-se com a sua santificação. O apóstolo Paulo nos lembra a nossa responsabilidade aqui de obedecermos a Deus, independentemente de quem está diante de nós, ou no caso aqui, na ausência até mesmo dos nossos guias, dos nossos pastores. Nós não podemos obedecer somente por causa disso. Antes de qualquer outra coisa, somos exortados a obedecer a Deus pelo temor que nós devemos ter a Ele. E é essa obediência que Deus requer de nós. Além disso, além de ela ter que ser evidenciada mesmo sem estar na presença de uma autoridade, isso também mostra para nós que não depende dessa autoridade a nossa condição para obedecer. Deixa eu colocar melhor isso. Por mais que nossos pastores, o conselho da igreja e outras pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas para nos ajudar em nossa caminhada, possam ser instrumentos de Deus para isso, para contribuir, em última instância, quem Ele mantém firme na palavra é o próprio Deus. Não podemos depender de homens, não podemos depender de sacerdotes, como a igreja de Roma, que prega, que vive um sacerdotalismo. Não, nós dependemos de Cristo, sem anular o papel importantíssimo dos pastores, é claro, mas sem colocar sobre eles um fardo que eles não possuem. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos mantém firmes, é Deus quem faz com que o nosso desenvolvimento na santificação aconteça. Então, muito mais agora, ou quando você pensar sobre isso no dia a dia, muito mais na ausência do seu pastor, obedeça a palavra de Deus, não por conveniência, mas por submissão ao senhorio de Cristo. Ele termina o versículo dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos com calma aqui vendo cada uma dessas palavras. O verbo aqui, desenvolvei, no original, traz a ideia de realizar, executar, conquistar, que sempre leva a ideia, aqui é algo de inerente, melhor dizendo, a ideia de levar a cabo, de fazer uma coisa em forma plena, completa e perfeita, de modo que se termine e conclua. É como se Paulo estivesse dizendo assim: não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. É esse o significado de desenvolver aqui. Não pare no meio do caminho, não pare onde você está, continue prosseguindo, vá até o fim na sua caminhada. Você não pode estancar, você tem que continuar. Há um desenvolvimento da salvação. E aí talvez você se pergunte, mas
Isso me soa estranho, Alex, porque desenvolvimento da salvação, uma vez que nós aprendemos na palavra de Deus, nossa teologia expressa isso muito bem, que a salvação acontece de uma vez para sempre. Como é que a gente concilia isso? E aqui mesmo aparece a palavra salvação, sim, de fato. No original aqui é a palavra sotéria, ou soteria. A palavra aqui é salvação mesmo. Paulo está dizendo que que a salvação deve ser desenvolvida. Mas sabe qual é o problema? É porque muitos de nós acabam por não ter uma compreensão bíblica do que é a salvação. Nós acabamos indo para um dos extremos. Por exemplo, e aqui falando apenas desse extremo que acontece em nosso meio, nós que professamos a fé reformada, que dizemos que somos calvinistas. Uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa fala isso, ela crê nisso, e está tudo bem, isso é ortodoxo, isso é bíblico, mas ela para por aí. Ela acha que porque o fato do Senhor Deus ter salvado ela já ter sido livre ali da penalidade do pecado, isso não requer dela nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de esforço. Eu já fui salvo, não tem mais o que ser feito, nem tinha antes, nem agora, não tem o que ser feito. Então há uma compreensão equivocada do que é salvação. Na Bíblia, salvação aparece aqui em pelo menos nos três tempos: no passado, no presente e no futuro. No passado, se refere à justificação, a justificação que acontece pela fé somente. Sim, a justificação, que é o ato de Deus ali, ele declarar o crente, aquele que crê em Cristo, como justo, não por causa da fé dele, não por conta de alguma obra que ele produziu, mas por causa da justiça, dos méritos de Cristo, pelo fato de Cristo ter obedecido ativa e passivamente à lei de Deus de forma perfeita. Essa justiça é imputada ou creditada na conta do crente. Uma vez salvo, salvo para sempre, está salvo. Não há mais a penalidade do pecado sobre aquele que crê em Cristo, e louvado seja Deus por isso. Mas em segundo lugar, a Bíblia também fala da salvação no presente, que é a nossa santificação. E a santificação, meus irmãos, é algo gradativo, é algo progressivo, é algo que ocorre durante toda a vida do crente. Ela inicia no ato da justificação, quando o crente é salvo, ali se inicia a sua santificação, e ela vai até a sua morte. Todo esse processo de santificação. Então Deus nos livra através da justificação da penalidade do pecado, mas através da santificação, que é algo que é a salvação sendo realizada no tempo presente. Nos livra através da santificação do poder e da prática do pecado. E no futuro, naquele grande dia, Ele vai nos livrar da presença do pecado, na glorificação. Justificação, santificação e glorificação. Nós podemos falar assim biblicamente: nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Agora, por favor, não perca o fio da meada. É um cordão de ouro. É aquilo que os teólogos reformados chamam de Ordo Salutis, a ordem da salvação, ou como no inglês se traduz como o caminho da salvação. É assim que Deus salva o seu povo. Então, aqueles que Deus justificou, não ache que haverá aqui uma ruptura no meio do caminho. Quem Deus justificou, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao 30, Ele com certeza glorificará. Não tem como se perder, não tem como haver aqui um quebrar desse cordão. Então, aqueles que Deus está, no tempo presente aqui, que é o nosso ponto, trabalhando na sua santificação, trabalhando efetivamente, realmente na sua santificação, é porque Deus justificou. E se Deus justificou, Ele glorificou. O apóstolo Paulo não fala assim no passado já? Pela certeza que Ele glorificará. Então, se Deus está santificando, realmente, é porque Ele justificou. Mas aqui o texto é com relação a esse tempo presente da salvação. Então entenda isso: quando Paulo fala
desenvolvei a vossa salvação, ele está falando aqui da santificação do crente. O crente deve crescer em santificação, progressivamente, de tal forma, irmãos, que se quanto à justificação não existe diferença, se você creu em Cristo, assim como eu criei em Cristo, nós dois somos justificados diante de Deus igualmente. Não há diferença quanto a isso. Não existe alguém mais justificado e alguém menos justificado. A justificação é igual. Mas no que concerne a nossa santificação, sim, há diferença. Há diferença de grau, de medida. Alguns estão num grau maior de santificação. Em contrapartida, outros estão no grau menor de santificação, crescendo menos em santificação. O uso aqui dessa palavra se refere a isso, a essa santificação na vida diária, dia a dia o cristão crescendo. E ele diz aqui como é que isso deve acontecer: com temor e tremor. A palavra aqui, elas são palavras até semelhantes, as palavras que Paulo utiliza aqui no original. Eu vou citar para os irmãos terem uma ideia da sonoridade. A palavra temor aqui é phobos, que é a mesma palavra que origina a palavra fobia. E tremor aqui é tromos. No caso de phobos, temor, é um medo, um terror, uma reverência. A ideia é de um saudável e benéfico temor reverencial a Deus, e uma percepção solene da necessidade de levá-lo a sério. E o tremor aqui traz a ideia de estremecer de medo. Estremecer de medo. Transmite aqui essa ideia de um cristão que está fazendo o máximo para cumprir seu dever, porque sabe a quem ele deve responder. Veja como é que o apóstolo Paulo fala dessa santificação sendo desenvolvida: com temor e tremor. O crente diante de Deus, ele tem uma reverência absurda, e até mesmo chega a tremer diante da sua presença. Sim, não há nenhum problema quanto a isso. Eu estou falando até mesmo de questões físicas aqui, corporais. Não é porque os pentecostais, ou pelo menos boa parte deles, acabaram por incorrer em graves erros nessas questões de experiência, que nós iremos abrir mão daquilo que a Bíblia nos mostra. Como assim, Alex? Ora, não há nenhum problema de alguém diante da presença de Deus demonstrar algum tipo de reação física perante aquele momento de reverência, de solenidade, como por exemplo chorar copiosamente e até mesmo tremer ante a sua presença. Isso pode acontecer. O problema é que muitos vão descambam para o extremo de querer fazer bagunça no culto, e aí a gente sabe o que acontece. Mas alguém que está diante da presença do Senhor Deus, em oração, que tem um senso profundo da sua presença, de que Ele está, por exemplo, neste culto aqui solene, presente de forma especial, não há problema em nós tremermos diante dEle, até mesmo literalmente. Pelo contrário, se isso for sincero, se isso é algo real, se isso é algo que é fruto da operação de Deus, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Agora, além disso, essa fala do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela nos lembra a importância de nós, de como nós devemos achegar ao nosso Deus. Diferentemente dos relatos bíblicos que temos quando o Senhor se manifestava especialmente a sua presença ali para alguém, e a reação sempre é de algo tremendo, forte, até mesmo de morte. Qual tem sido a reação das pessoas em nossos dias quando dizem estar diante da presença de Deus? Não é de temor e tremor. Acabei de citar aqui, quantos cultos não existem onde o temor e o tremor, o senso do divino, não está presente. É como se fosse apenas um ajuntamento social ali. Várias pessoas reunidas para fazer alguma coisa em comum, mas não há aquele senso de que Deus está presente de forma especial. Portanto, cuidado com o teu pé, onde você pisa.
Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz diante da presença de Deus. Mas nós estamos corandel, Alex. Nós estamos diante da presença de Deus todos os dias de nossas vidas. Sim, é verdade. E isso deveria nos fazer ter temor e tremor também. Mas quanto mais, o temor e o tremor deveria ser evidente no culto solene. Mas tem sido isso na sua vida? Tem sido essa a realidade? Ou você trata o culto solene como se fosse mais uma reunião que você tem ali na sua família, algo que é extrovertido, simplesmente um encontro ali de amigos? Pare com isso, se você tem essa percepção ainda. O culto solene, como o próprio nome já diz, é algo que deve envolver reverência, respeito, e isso deve desembocar também em todas as áreas de nossa vida. Essa teologia desgraçada que ensina como se Deus fosse uma espécie de vovô docemente espiritual, sentado no céu, ali disposto a sempre fazer tudo o que nós pedimos, ou tratando como se fosse uma espécie de ursinho de pelúcia, ou um gatinho. Essa teologia, ela é diabólica. A Bíblia apresenta Deus como um leão, que ruge, que fala firmemente, e que diante dele exige reverência e santidade. Mas ele é um leão que nos ama, um leão que se relaciona conosco, que tem comunhão conosco. Mas isso não significa dizer que temos a autoridade para domesticá-lo. Ele continua sendo o leão da tribo de Judá. Portanto, reverência diante da sua presença, temor e tremor. Versículo 13, o apóstolo Paulo diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Agora no versículo 13, o apóstolo Paulo apresenta a ação divina. No versículo 12, ele pontua aqui o que é que nós temos como responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade diante de Deus? Nós devemos desenvolver a nossa salvação. Mas no 13 ele vai mostrar que esse desenvolvimento só pode acontecer porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar. Ou seja, nós só desejamos o desenvolvimento da salvação e nós só realizamos esse desenvolvimento porque Deus é quem opera para que isso aconteça. O 12 e o 13 aqui, eles nos apresentam aquela relação que a Bíblia mostra muitas vezes da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uma coisa não anula a outra. Somos responsáveis diante de Deus para nós desenvolvermos a salvação. Mas isso só ocorre porque Deus nos dá o poder para nós fazermos. A palavra, os verbos aqui que ele utiliza, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, o verbo que ele utiliza para efetuar, quando ele diz que Deus é quem efetua, e também ele realiza, né? O efetuar e o realizar aqui é o mesmo verbo no original, e sempre se usa com respeito à ação de Deus. Sempre se aplica a uma ação efetiva. Todo o processo de salvação é uma ação de Deus e esta ação é efetiva, porque é uma ação dele. A ação de Deus não pode frustrar-se nem ficar inconclusiva, deve ser plenamente efetiva. Então esse efetuar aqui de Deus, que ele realiza, ele não fica pela metade do caminho. Nós vimos que o apóstolo Paulo nos ordena os filipenses e a nós a desenvolvermos completamente a ideia de levar até o fim. Pois bem, aqui ele nos mostra que Deus é quem fará isso. Deus é quem realizará isso, ou nos conduzirá, melhor dizendo, a isso. Porque há também aqui um problema se você for por esse lado da interpretação, né, acabar não entendendo o texto bíblico aqui, achar que Deus faz isso por nós. Deus não faz isso pelos crentes. Deus não se santifica por nós, por assim dizer. Como Deus não crê por nós, Deus não se arrepende por nós,
Deus nos dá a condição para nós sermos santificados, ou melhor, Ele nos santifica, nos dá o poder para santificarmos, Ele nos dá a fé, nos dá o arrependimento, mas quem se arrepende? Nós. Quem crê? Nós. Quem busca a santificação, quem cresce, melhor dizendo, em santificação, somos nós, os crentes. Então Deus não faz isso por nós, nesse sentido, mas Deus trabalha em nós, nesse processo de santificação. E é um processo, é um trabalho contínuo, que não se dá apenas em alguns crentes, mas em todos. Sim, há diferença de santificação quanto ao grau. Alguns estão num nível maior de busca de santificação, outros menor. Mas não há diferença quanto ao processo ter iniciado. Se todos estão em Cristo, dentro de um determinado grupo, aquele grupo ali que está em Cristo, logo todos estão crescendo em santificação. Todos estão ali no processo de santificação. Deus está trabalhando em cada um deles. Em cada um deles. Continuamente. O que vai diferir é o grau entre um e outro. E o apóstolo Paulo conclui o versículo 13, mostrando que ele faz isso segundo a sua boa vontade, ou aqui, beneplácito. A ideia é que Deus trabalha continuamente, de maneira eficaz, na vida dos seus eleitos, na sua santificação, com o objetivo de se satisfazer nisso. Isso traz alegria, isso traz satisfação a Deus, porque Deus tem prazer na santidade. Deus abomina o pecado, Deus aborrece aquilo que é iníquo, aquilo que vai contra a sua natureza santa e perfeita. Por isso, quando Ele trabalha na santificação progressivamente, Ele faz com o propósito de ficar satisfeito. O processo já é satisfatório a Deus, nesse sentido de que Deus ama trabalhar com isso, em nos santificar. E Ele ficará muito mais satisfeito, seu nome será muito mais glorificado quando esse processo terminar, quando isso redundar na glorificação. Percebe como é que nós devemos olhar para o processo de santificação como crentes? Devemos olhar sim com a nossa responsabilidade de desenvolvermos a salvação, mas por outro lado, confiarmos piamente que é Deus quem está efetuando, quem está dando-nos o desejo e o realizar dessa santificação. Portanto, isso deve nos fazer ficar confiantes, descansarmos na ação do Senhor, na sua boa mão que conduz todas as coisas a bom termo. E não será diferente com a nossa santificação. Sim, você tem responsabilidade, crente, de desenvolver, mas a palavra de Deus lembra nessa noite que Deus é quem faz isso em você. Deus tem trabalhado em sua vida. Se de fato você está em Cristo, Ele tem trabalhado em você, lhe dado o desejo, lhe dado a condição de realizar essa santificação. Que maravilha é sabermos disso. Que Deus se agrada em nos santificar, em trabalhar em nós. Quando você pensar na obra da salvação, você tem que pensar nessa forma, de maneira completa. Não pense apenas no que Deus fez já no passado. Sim, você deve pensar nisso e dar glória a Ele por isso. Mas lembre-se também do que Deus está fazendo agora na sua vida. A gente tem uma tendência de ir para o passado ou para o futuro. Sempre falar do que Deus fez, das obras do Senhor Deus no passado, tudo bem, lembrarmos disso. Ou sempre irmos para o futuro, o que Deus fará, o que Deus nos dará no futuro. Mas por que não também meditar no aqui e agora? Acerca das obras de Deus agora, ligadas à salvação, que Ele tem feito agora. Você consegue, por um momento, parar para pensar nisso? Imagine, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que é autossuficiente, santo, perfeito, infinito, bom, o Deus Trino, Ele está empenhado em trabalhar na sua santificação, em trabalhar no seu coração, em trabalhar na sua vida, moldando você cada vez mais conforme a imagem do seu Filho.
Que privilégio é esse, irmãos? Que privilégio é esse? Glória seja a Deus por isso, que nos santifica desde o dia que nós conhecemos a Cristo e continuará até a nossa morte. Mas em segundo lugar, o desenvolvimento da salvação, esse crescimento espiritual, ele não apenas envolve responsabilidade, mas ele também demonstra evidências, sinais e consequências desse desenvolvimento. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Mais uma vez eu vou citar aqui as palavras para os irmãos terem uma ideia aqui da semelhança no original, como o apóstolo Paulo aqui, ele utiliza as palavras. Murmurações, ele utiliza a palavra gongismos, e a palavra para contendas, dialogismos. A primeira aqui, murmuração, o apóstolo Paulo está falando de uma espécie de resmungo, de um debate secreto, de um desprazer secreto não declarado abertamente, uma espécie de queixa particular, dita em voz baixa. É isso que é murmuração aqui, é alguém que fica resmungando. Sabe como é que é aquela pessoa que resmunga? Talvez você seja assim, que quando tem algo que você não gosta, que você escuta, que você vê, você não fala abertamente, você não fala de maneira alta, você fala, não sei, né? Não é assim que a gente age? Pois bem, essa ideia de uma insatisfação, de não gostar daquilo que está ouvindo, daquilo que está vendo, e ficar murmurando, falando baixinho, secretamente. E o dialogismos, que é a mesma também, é a origem aqui, a palavra que dá origem à palavra diálogo, é uma ideia de argumentar contra, questionar a respeito do que é verdade. É alguém que questiona, que contra-argumenta. E aí você pode dizer, então é proibido na igreja um crente perguntar, questionar, tentar tirar suas dúvidas? É claro que não. O próprio apóstolo Paulo, ele respondeu a questionamentos de crentes. Ele escreveu epístolas dando explicações de doutrinas. Não há nenhum problema quanto a isso. Não há nenhum problema de alguém perguntar, questionar nesse sentido, de ter um interesse de conhecer mais acerca de Deus, demonstrar dúvidas e querer sanar essas dúvidas. O que Paulo está falando aqui está mostrando que nós não devemos ter, os filipenses não deveriam ter, e nós não devemos ter, é um comportamento de uma arguição, de uma argumentação insatisfatória, que realmente se levanta para debater, com voz alta, desrespeitosa, quebrando inclusive o 5º mandamento, que ordena que nós honremos as autoridades instituídas por Deus. Então Paulo fala tanto de um debate secreto que pode acontecer no coração do crente, uma murmuraçãozinha secreta, como também de uma fala aberta, escancarada aqui. E como é fácil cairmos nessa armadilha aqui do que o apóstolo Paulo está falando, está nos proibindo de fazermos. Cada um de nós deve manter vigilância sobre o próprio coração. Murmurar com outros crentes é um ataque destrutivo à unidade do corpo de Cristo. Quantas vezes isso acontece na igreja? Às vezes o pastor está pregando aqui no púlpito, e aí ele está explicando o texto, e a pessoa está insatisfeita no canto dela lá, e alguns não têm a coragem de chegar, a loucura, melhor dizendo, de se levantar e dizer, eu discordo, mas fica no banco sentado resmungando, falando baixinho. Às vezes tem a petulância de falar para alguém do lado, dizer, está vendo o que foi que ele falou aí? Olha essa besteira que ele falou. Olha como eu não, não concorda com aquilo que está sendo dito no púlpito. No lugar de esperar o sermão terminar, procurar o pastor e com respeito perguntar e tentar tirar a dúvida do que foi dito. Mas não, isso já aconteceu algumas vezes, estou falando de forma geral, tá, irmãos? Esses mais de 10 anos pregando. Está pregando e está na igreja, com insatisfação, com resmungo, murmuração. Sabe por quê? Porque inquieta. Quando Deus fala contra os nossos pecados, realmente traz inquietação.
traz perturbação na alma. É algo que é difícil de ouvir, não é? É difícil de ouvir. É difícil crescer, não é? Desenvolver. É difícil largar as antigas manias, os antigos pecados. É difícil. Mas hoje a palavra de Deus nos lembra nessa noite que nós não devemos agir com murmuração nem contendas na igreja. Lembre-se do contexto do capítulo 2. O apóstolo Paulo está combatendo a falta de unidade da igreja de Filipos, problemas, dissensões que estavam ocorrendo ali. E ele dá a Cristo como exemplo e agora fala: parem de murmurar, parem de criar contendas, parem de contribuir para a destruição da unidade do corpo. Parem com isso. Porque os resmungos de vocês, esses debates secretos de vocês, essas falas contrárias, elas provocam a desunião. Fica uma coisa, fala uma coisa aqui, outro fala outra coisa ali. Como é difícil isso, irmãos, e principalmente para aqueles que têm a responsabilidade de pregar e ensinar. Pode ter certeza que para nós que fazemos isso, é muito melhor que alguém chegue depois do culto e pergunte: eu quero entender, do que sair falando, porque aí, para resolver o problema depois, fica muito pior. Fica muito pior. Mas aqui não se trata apenas disso, de ouvir a palavra de Deus pregada e reagirmos dessa forma, mas se aplica a qualquer tipo de circunstância quando nós não estamos satisfeitos com o que Deus quer para nós. Talvez seja essa sua atitude na sua vida, no seu lar. Por exemplo, aqui no culto, no sermão, você não age assim. Talvez você não desrespeite a palavra dessa forma. Mas no seu lar, como é que é? Quando a providência de Deus atua dia a dia na sua vida, e aí alguma coisa te desagrada, acontece algo na sua vida que você não desejava, que você não queria que acontecesse. Tudo bem, você realmente não queria que aquilo acontecesse, foi algo ruim. Mas como é que você reage a isso? A providência de Deus, até mesmo nas coisas ruins. É com os resmungos? É insatisfeito com o que Deus tem feito, a ponto de pecar contra Ele? Não é esse o coração que Deus espera, que Deus quer que os seus servos demonstrem, quando Ele age em suas vidas, até mesmo quando Ele suscita as lutas e tribulações. Não é para você ficar resmungando baixinho e se queixando de Deus, mesmo quando a doença incurável aparece, mesmo quando o luto chega à sua porta, não é para você procurar murmurações e contendas, mas com temor e tremor, diante do Senhor Deus, continuar desenvolvendo a sua salvação, aproveitando aquela oportunidade para dar glória a Deus, por meio do seu bom testemunho. Ele fala no versículo 15: hajam dessa forma para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui para irrepreensíveis, ela a ideia aqui é a mesma lá quando ele fala a Timóteo acerca dos bispos que devem ser irrepreensíveis, isto é, sem culpa, que não merece censura. Não significa alguém sem pecado. Paulo, nem o próprio Deus não está fazendo isso através do seu apóstolo, dizendo que ele espera que nós consigamos alcançar um estado de graça absoluto nessa terra e não mais pecarmos. A santificação progressiva não nos promete isso, no sentido de que isso acontece nessa terra. Isso acontecerá sim um dia, mas na glorificação. Então, nesse processo de santificação, ainda haverá pecado, ainda haverá a luta do Espírito contra a carne. Então, aqui irrepreensível não é alguém que não comete nenhum pecado, mas é alguém que não é digno de censura pública. É alguém que tem uma vida com Deus, que não pode ser repreendido por ninguém, no sentido de dizer assim: olha como aquele irmão, ele vive de uma forma contrária ao que ele professa. Isso não pode ser dito acerca dele. Ele é irrepreensível, sem censura. Sincero aqui é a ideia de não misturado, puro, como um vinho puro, ou seja, sem um misto de maldade nem de iniquidade.
Não há impurezas na vida de um cristão. Impureza em sentido de algo seriamente ali presente, precisando ser tratado. Isso tem que ser tirado. Porque você tem que ser sincero, você tem que ser puro, sem mistura. Inculpáveis aqui é que não pode, é a mesma ideia aqui, ou melhor dizendo, é semelhante à ideia de irrepreensível, que não pode ser censurado, acima de qualquer reprovação. Como filhos de Deus, os filipenses deveriam testemunhar que eles faziam parte da família de Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Que nós fomos adotados por Deus o Pai em Cristo Jesus. E agora que nós fomos filhos de Deus, devemos se comportar como filhos de Deus, obedecendo à lei de nosso Pai, temendo ao nosso Pai. Por isso devemos ser inculpáveis, sem reprovação. Em seguida, o apóstolo Paulo usa duas palavras aqui para a sua geração, para aquela época, ou melhor, para o povo daquele período, mas se aplica obviamente a nós também, que é bastante interessante a gente ver isso no seu original. Quando Paulo fala aqui, pervertida, a palavra que ele utiliza é skolios. A palavra que dá origem a, talvez você tenha até esse problema, escoliose. O que é escoliose? É um problema, grave problema na coluna vertebral, onde ela fica torta, ela fica curva. Pronto, Paulo está dizendo isso daqui. Essa geração, ela é deformada, curva, torta e corrupta, ou seja, distorcida, desviada, desencaminhada. É diante dessa geração, é diante desse tempo agora, Filipenses, ele está dizendo, diante de uma geração que é torta e está desencaminhada, que vocês devem se comportar dessa forma, de maneira irrepreensível, de maneira sincera e de maneira inculpável. Olha o contexto. Deus nos chama à santificação, não num mundo que está isento de pecado, ou como se tivesse algum tipo de bolha para nós entrarmos e ficarmos ali durante um bom tempo, como aqueles que tentaram fazer durante a Idade Média, os monges. Eu vou me isolar, eu vou para um lugar bem distante, e ali eu vou buscar a minha santificação. Talvez você tenha esse desejo no seu coração. Talvez você pense isso, como seria bom se eu tivesse a oportunidade de morar num lugar tão distante, que eu não tivesse que viver em Fortaleza, em tanta perversidade, em tanta corrupção, nesse Brasil então, que a gente olha, abre o noticiário e vê cada desgraça, de todas as formas, assassinato, roubo, a política é um terror. Como eu queria ir para um lugar bem isolado, porque lá, se eu estivesse naquele lugar, eu estaria crescendo em santificação, porque eu estaria isolado. Mas não é isso que o Senhor Deus nos ordena. Ele quer que nós cresçamos em santificação diante dessa geração. Se os filipenses deveriam crescer diante dessa geração, nós devemos nessa agora. Pare com esse tipo de coisa também, de um saudosismo absurdo, melhor dizendo, como se no passado sempre fosse melhor. Eu sei que a gente às vezes tem saudade de algumas coisas, até como diria o poeta, de algumas coisas que nós nem vivemos, mas cuidado com isso, porque a gente tem uma impressão de sempre o passado ter sido melhor do que o presente. Mas você lembra o que aconteceu no passado? Você lembra como era a condição da geração de Noé? E de Ló? E tantos outros? E quando você pensa, por exemplo, no período áureo, pós-reforma dos puritanos, ali é onde tinha a santificação plena, não era? Eles não tiveram que lidar com tanta gente corrupta como a gente tem que lidar nos nossos dias. Lhe falta leitura dos puritanos, se você pensa isso. É justamente por ser chamado de puritanos, eles estavam andando na contramão daquela geração torta e desencaminhada. Então é nesse contexto que o Senhor Deus te colocou. Século 21, Fortaleza, Ceará, Brasil, aqui e agora, congregando nessa igreja e vivendo nesse mundo, nessa geração pervertida.
Aqui Deus te chama para ser santo. Aqui. O apóstolo Paulo tem como pano de fundo aqui em sua mente, ele está citando aqui, na verdade, melhor dizendo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 5. Deuteronômio 32, 5. Depois você pode ver em casa com calma, quando ele fala da geração pervertida e corrupta. E aí, diante disso, o apóstolo Paulo diz: dessa geração, filipenses, vocês têm que ser como luzeiros no mundo. Isso é uma menção a Gênesis 1, 14 ao 18. Quando o Senhor Deus criou todas as coisas, estava criando as coisas, Ele criou o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite, os dois grandes astros, para resplandecerem no mundo. Essa é a ideia. Assim como o sol ilumina o dia, e assim como a lua ilumina a noite, você, homem, você, mulher, você, criança, filho da aliança, deve iluminar essa geração de trevas. É a mesma ideia. E aí é impossível a gente não pensar nisso. Assim como Deus faz o sol nascer, e sustenta o sol e a lua, e faz com que eles resplandeçam de maneira maravilhosa todos os dias, muito mais Ele faz na vida dos seus filhos, para que resplandeçam como luz do mundo, onde quer que forem, mesmo em uma geração pervertida e corrupta. Versículo de número 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A palavra preservar aqui, o verbo preservar aqui, traz a ideia de algo que, de segurar firmemente. Mas não apenas de reter a palavra como alguém que guarda a palavra que recebeu. Tem essa ideia sim de, os filipenses eles receberam a palavra de Deus, no caso aqui especialmente o Evangelho. Eles devem se agarrar a este Evangelho, de tal forma que eles jamais venham a se desprender, se apartar dele. Mas também eles devem propagar este Evangelho. O Evangelho tem que ser repassado ou transmitido a outros. Aqueles que recebem o Evangelho da graça, eles têm que se agarrar ao Evangelho, mas também transmitir a outras pessoas. Os filipenses não deveriam ficar com a mensagem apenas para eles, mas repassá-la para todos os demais. E por que é chamado de palavra da vida? Ora, porque essa é a palavra de Deus, que possui vida e que dá vida. É essa palavra que sai da boca de Deus, que é viva e eficaz, e ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão ali de alma e espírito, juntas e medulas. É a palavra do Senhor Deus, palavra que dá vida. É essa palavra os crentes devem se agarrar, nós devemos agarrar e transmiti-la a todos que nós tivermos oportunidade. Os filipenses, quando procedessem dessa maneira, segundo o apóstolo Paulo, eles não deveriam se envergonhar, mas deveriam apontar com alegria para Cristo, dando esse testemunho da palavra que os salvou, da palavra que os deu vida, e agora eles estão transmitindo essa mesma palavra de vida àqueles que estão mortos. Além disso, Paulo declara aqui que ele não teria corrido em vão, não teria corrido atrás aqui de uma glória vazia ou labutado por nada. Correr aqui é o mesmo tipo de metáfora que o apóstolo Paulo tomava das corridas nos estádios. Olha como ele fala: não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A ideia é essa: se vocês reterem a palavra, retiverem a palavra, vocês guardarem e a transmitirem com fidelidade essa palavra da vida, no dia de Cristo, aquele dia que nós vimos no sermão passado, capítulo 2, versículo 11, que o Senhor Jesus Cristo voltará e toda língua confessará e o joelho se dobrará diante dele, no dia de Cristo,
Eu irei me gloriar, não é uma glória pessoal, não é isso, mas é uma satisfação no que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo, do seu ministério, para com os filipenses. Eu vou me alegrar de maneira indizível diante do que Deus fez em vocês, se vocês retiverem essa palavra, guardarem firmemente a palavra da vida. Eu não terei corrido em vão. A expressão corrido em vão aqui fala de um trabalho árduo, de um trabalho pesado do apóstolo Paulo. Veja como ele nesse texto fala de várias formas aqui acerca do trabalho nesse desenvolvimento da salvação. Ele fala da responsabilidade dos crentes em crescer no desenvolvimento da salvação, que envolve empenho, dedicação. Ele fala também do trabalho de Deus, porque isso acontece porque Deus é quem opera. Mas agora ele fala do trabalho dos ministros. Todo ministro fiel a Deus trabalha continuamente, duramente, na santificação do seu rebanho. É algo que é intrínseco à função pastoral, ao ofício pastoral. Portanto, se alguém afirma ser pastor, mesmo que ele realmente tenha sido ordenado ao pastorado, mas não se empenha, não se dedica, não trabalha ativamente no ministério, na santificação do seu povo, do povo de Deus, o povo o qual ele pastoreia, ele está contrariando uma das ordens, um dos deveres, melhor, do seu ofício. Ele é um negligente. Mas, graças a Deus, porque o Senhor tem sempre dado à sua igreja homens fiéis, homens que se empenham, assim como o apóstolo Paulo, em pregar a palavra do Senhor, em se dedicar na santificação do povo de Deus. Quantas noites mal dormidas os pastores fiéis têm que passar. Hoje eu vou não dormir tão cedo, eu falo, esse pastor, né, hipoteticamente falando, esse pastor diz, eu não vou hoje dormir tão cedo, preciso orar mais por aquele irmão que está com aquela doença, preciso orar mais por aquele problema no casamento que está acontecendo na vida daquele casal da minha igreja, eu preciso me dedicar mais ao jejum, à leitura da palavra, para preparar um melhor sermão, para ensinar melhor a palavra de Deus, eu preciso separar um tempo na minha agenda e visitar aquela família, eu preciso fazer isso. Um pastor fiel está pensando nessas coisas o tempo inteiro. Claro, não ao ponto de negligenciar a sua família, porque isso seria um pecado também, mas colocando as coisas no seu devido lugar, se empenhando no serviço do ministério, se desdobrando, trabalhando arduamente, para que naquele dia não tenha corrido em vão. Como nós deveríamos valorizar muito mais o trabalho dos pastores fiéis, orando por eles, ajudando-os nas suas necessidades e contribuindo para o seu ministério, inclusive financeiramente. O apóstolo Paulo encerra no versículo 17 e 18 dizendo assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 28, versículo 7. Números 28, 7. Assim diz a palavra do Senhor: a sua libação será a 4ª parte de um hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. É isso que Paulo tem em mente aqui, essa oferta de libação, que era apresentada juntamente com o holocausto, com o sacrifício do animal, e era uma bebida forte ali, provavelmente um vinho, derramado sobre aquela oferta. É interessante notar aqui que essa oferta de libação, no contexto que aparece em Números, ela é, comparada ao holocausto, inferior. Então Paulo está dizendo o seguinte, que a vida dele, todo o seu empenho, todo o seu trabalho é como uma oferta de libação. Então é uma oferta ainda inferior comparado ao sacrifício do serviço da fé dos filipenses.
ele coloca aqui os filipenses como mais importantes do que ele, como um ministro que ama o seu povo. E diz: mesmo que eu tenha que provar a morte. Paulo estava preso em Roma, como sabemos. Ele seria liberto, a história nos mostra isso, que ele foi liberto, mas ele ainda não tinha recebido o veredito quanto a isso, por mais que ele tivesse o entendimento de que provavelmente seria livre, mas não tinha recebido o veredito. Então, poderia sim receber a morte, naquele contexto, ser executado. Pois ainda que eu seja executado, ainda que eu experimente a morte e seja um mártir, eu entendo isso como uma oferta de libação a Deus, pelo sacrifício da vossa fé. E ainda assim, a sua vida se torna menos importante quando comparado, o seu trabalho, menos importante quando comparado à fé dos filipenses. Ele termina dizendo que eles deveriam se alegrar. Essa carta, irmãos, que é conhecida como a carta da alegria, por várias vezes o apóstolo Paulo vai exortar os filipenses a se alegrarem em Cristo, a estarem satisfeitos em Deus. Veja onde aparece a menção à alegria aqui. Numa perícope onde se fala de temor e tremor. Numa perícope onde se fala de desenvolver a salvação, de responsabilidades, de sinais de santificação, da obra de Deus em nossas vidas. E mesmo em meio a todo esse trabalho, todas essas dificuldades, nós devemos nos alegrar em Deus. É possível sim. Você pode se alegrar, você pode ter alegria como crente, mesmo quando as circunstâncias não são felizes. Quer exemplos disso? Você pode se alegrar com o caráter santo de Deus, sua bondade ilimitada, sua maravilhosa graça, sua providência abundante. Você pode se alegrar com várias coisas. Você pode se alegrar e deve com os meios de graça. Olha a palavra de Deus sendo pregada nessa noite para você, fielmente, pela graça de Deus, através do Santo Espírito falando a você. Não tem motivo para se alegrar? O sacramento da ceia do Senhor, que será ministrado daqui a pouco a você, você não tem motivo para se alegrar? Deus está santificando você, você não tem motivo para se alegrar? Como não? Mas sabe por que nós atrofiamos espiritualmente? E andamos entristecidos de uma forma absurda, a ponto de nós até mesmo resmungarmos contra Deus? É porque, dentre outras coisas, nós não nos utilizamos dos meios que Deus nos deu para a nossa santificação. Esse é um problema. Como é que você quer crescer, desenvolver na sua salvação, se você não ora como deveria? Como é que você quer crescer em sua santificação, se você não lê a palavra como deveria, meditando nela? Como você quer crescer na sua santificação, se você não faz o culto doméstico diariamente como deveria? Como é que você quer crescer na sua santificação, se você vem para o culto quando lhe dá na telha? Tem 2 cultos, eu tenho a opção de escolher, eu vou de manhã, eu vou à tarde. É um fast food espiritual. É assim que você trata as coisas de Deus. Então não tem como você crescer em santificação como deveria, se você age assim. Se aproprie dos meios de graça, com a concepção reformada. Tome posse disso, creia nisso, creia que Deus santifica o seu povo por meio através desses meios maravilhosos. E nós crescemos em santificação. A libação do apóstolo Paulo aqui, a sua oferta, e o próprio sacrifício dos filipenses, eles ocorrem não como uma forma de alcançar a salvação, como também já falamos no início. Não é um sacrifício aqui buscando ser salvos, mas é uma consequência daquele grande sacrifício. Foi porque o Filho de Deus foi à cruz, o Cordeiro de Deus foi morto, imolado pelos nossos pecados, para que nós fôssemos não apenas perdoados dos pecados, da pena que estava sobre nós, mas também nós pudéssemos ter tirado de nós o poder, a influência do pecado. Cristo
se sacrificou por nós, para que nós agora, em novidade de vida, apresentemos a Ele nossos corpos, vivos, santos e agradáveis, como sacrifício agradável ao Senhor Deus. Portanto, não como os que sofrem da síndrome de Peter Pan na sua vida espiritual, que não querem crescer, que não querem desenvolver, que estão atrofiados. Saia dessa inércia. A partir de hoje, a partir da pregação da palavra de Deus e do outro meio de graça que você provará mais uma vez, da ceia do Senhor. E através disso, continue crescendo em santificação, com temor e tremor, para a glória de Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pelo Senhor falar conosco e nos chamar à santificação, por tu seres santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, que nós cresçamos, amadureçamos e sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Afaste de nós, ó Deus, o amor, o desejo pelo pecado. Nos dá condição, ó Deus, para lutarmos contra isso. E que o teu povo, aqui, que se reúne nessa igreja, possa dar bom testemunho nessa geração pervertida, como filhos de Deus, inculpáveis diante de ti. Oramos